Quando o cantor Cazuza estava agonizante, vivendo os piores dias de sua vida, magoado com os amigos que o abandonaram, sua mãe o procurou e disse: filho, se você ficar com muita raiva e ódio dos amigos que o abandonaram, não sofra sozinho. E acrescentou emocionada: pode descontar tudo em mim. Dentre as formas de relação vividas nesse planeta, a mais forte de todas e a mais carregada de afetos é a relação da mãe com seus filhos. Na relação mãe-filhos, vigora uma lei de atração tão forte quanto a lei da gravidade, descoberta por Isaac Newton. Alguém pode dizer: como você pode falar isso? Você não é mãe. De fato, não sou. Ocorre que o luto mais difícil e longo para ser elaborado é o luto da mãe que perde o filho. Daí, nós deduzimos ser essa a relação mais carregada de afetos. Dentre todas as perdas que o ser humano tem que suportar em sua curta vida nesse mundo, a perda de um filho é a mais desesperadora e desestruturante de todas. Outro dia, uma mãe que perdeu um filho me disse: na hora em que o caixão baixou à sepultura, senti que arrancavam o meu coração de dentro do peito e o jogavam ali, junto com o caixão onde meu filho estava sendo enterrado. E desse dia em diante, me disse a mãe, emocionada: eu não tenho mais coração, eu tenho só uma bomba que faz o sangue circular nas veias e nas artérias. Algumas mães sabem o dia exato em que engravidaram. Elas dizem: eu sei o dia em que eu engravidei. Naquele dia tomei um banho mais demorado, passei um perfume sedutor, coloquei a lingerie que ele gosta, dizem, e ela diz: naquele dia não teve jogo na televisão, naquele dia o celular estava carregando e eu desliguei o telefone. E essas mulheres suspiram e me dizem: foi naquele dia, foi naquela noite. Depois da gravidez, após o nascimento do bebê, por 9 meses, a mãe dá forma e nutre o filho com seu próprio sangue. Quando está no útero, o bebê precisa ser alimentado. E o sangue da mãe é que lhe proporciona todos os nutrientes dos quais necessita. Quando está no útero, o bebê precisa de oxigênio, mas seu pulmãozinho ainda não trabalha. E o bebê retira o oxigênio do sangue materno. Não é sem motivo que os bebês pensam, claro, pensam do jeito deles. Os bebês pensam que são um pedaço da mãe. E ter de separá-lo da mãe, cortando o cordão umbilical, é a prova de que o bebê pode estar correto. Pode estar correto quando ele se imagina um pedaço da mãe. Após o nascimento do bebê, o corpo da mãe é a fonte de todo gozo e bem-estar. O cheiro da mãe, os movimentos, o balanço do corpo, a maciez da pele, a temperatura do corpo e o timbre da voz, a quentura do leite, a intuição do bebê é: se essa mãe não existisse, eu estaria perdido. Evidentemente, o bebê não raciocina assim, ele não pensa assim, mas intuitivamente o bebê associa, ele atrela, ele engancha a sua vida à vida e à existência dessa mãe. É por isso que, na ausência da mãe, a criança tem uma sensação de morte. Veja, o bebê interpreta a ausência da mãe como morte da mãe. E, portanto, a morte dele, o bebê. Só mais tarde ele vai lidar melhor com isso, a ausência da mãe. Alguns, no entanto, jamais lidarão bem com a ausência da mãe. Os bebês não têm o que nós chamamos de presença do objeto. O que é a presença do objeto? A presença do objeto é quando o objeto, mesmo não estando presente, o bebê intui que o objeto existe. Por exemplo, quando a mãe está presente, o bebê olha e diz que essa mãe existe. Quando a mãe sai do quarto, quando ela vai para a sala, vai para a cozinha, o bebê pensa: essa mãe não existe mais. Assim, ao longo do dia, o bebê passa por situações de grande ansiedade, de grande medo e de grande estresse.
Mas quando a mãe aparece, ele pensa, a mãe agora existe de novo. A mãe reviveu, a mãe ressuscitou. Ao longo do dia, para o bebê, a mãe morre e ressuscita várias vezes. E só mais tarde, o bebê entenderá que quando a mãe desaparece, ela ainda existe, mas em outro lugar. Foi pensando nesse apego tão forte entre mãe e bebê, que o pediatra e psicanalista, um dos principais articuladores da psicanálise, Donald Winnicott, cunhou a frase mãe ambiente. Para Winnicott, essa expressão mãe ambiente explica que, para o bebê, a mãe é todo o sentimento do mundo. Por exemplo, se a mãe está depressiva, isso significa que todo o mundo está depressivo. E forçosamente ele, o bebê, que compõe esse mundo, também estará depressivo. Se a mãe está numa crise severa de ansiedade, isso quer dizer que tudo o mais que existe nesse mundo e no ambiente está em ansiedade. Logo, ele, o bebê, também estará em ansiedade. Por exemplo, se o bebê vê a mãe chorando, ele entende que ao redor, que no mundo, no ambiente em que ele está, nada mais existe que possa trazer alegria, paz, felicidade. Se mamãe está chorando, então o mundo é um lugar extremamente desesperador e não há mais motivo para continuar vivendo nesse mundo. O bebê funde na mãe todo o sentimento que há no mundo. E ele pega o sentimento que extrai da mãe e ele generaliza para todo o mundo ao seu redor. Nesse sentido, a mãe cria o ambiente no qual o bebê está se desenvolvendo. Daí a importância da vida afetiva, da vida emocional da mãe, tanto no período pré-natal quanto após o nascimento de um bebê. É a mãe que instala no bebê o princípio do prazer. É com a mãe que o bebê aprende a crer na felicidade, na bondade, na vitória, no sucesso e no amor. É com a mãe que se aprende a crer que vale a pena viver. E quando o ser humano se torna adulto, e mesmo quando perde a mãe, precisa periodicamente atualizar esse sistema de crenças na bondade da vida. Há quem diga que a depressão é uma falha na atualização desse sistema de crenças. Andrew Solomon, mais uma vez, foi maravilhoso quando disse que a depressão é uma falha no amor. E lembre-se, o amor é o produto primeiro que a mãe apresenta a seus filhos. Notem, quando chega o Dia das Mães e o comércio movimenta milhões, não está lidando com mãe, mas com o sentido inconsciente de mãe, que são felicidade, bondade, vitória, sucesso e amor. A mãe é a influência mais duradoura na vida de um homem. A mãe molda o caráter do filho quase que de forma artesanal. E mesmo Deus, quando precisa de um homem, ele procura uma mãe. Veja, por exemplo, quando Deus precisou de um homem como Moisés, procurou encontrar uma mulher primeiro, uma mulher como Joquebede. Quando Deus precisou de um homem como Samuel, primeiro ele procurou uma mulher, e procurou uma mulher como Ana, encontrou Ana. Quando Deus precisou de um homem como João Batista, ele precisou começar todo o seu projeto, João Batista, com uma judia chamada Isabel. E quando Deus traçou o perfil que ele mesmo queria adotar ao nascer nesse mundo, como homem, ele precisou começar com uma jovenzinha chamada Maria. Mas há mães que carregam muita culpa. Mas não precisa haver culpa no coração da mãe. Eu quero dizer para você que é mãe. Mãe, os seus filhos têm a melhor mãe que eles poderiam ter. Você pode imaginar, olha, Elias, isso não é verdade. E você pode pensar com sentimento de culpa em várias coisas que você fez como não deveria fazer. E às vezes, mesmo olhando para os filhos, você pensa, onde foi que eu fui uma mãe que errou, que não fez a coisa certa? Mas eu quero dizer para você que você
é a melhor mãe que seu filho ou sua filha poderia ter, porque você foi a melhor mãe que você conseguiu ser. É isso mesmo, para você que é mulher. Você é a melhor mãe que você consegue ser. Além do mais, há um momento na vida dos filhos, devido às influências externas e internas dos filhos, que ele decide seguir caminhos que não foram os caminhos apontados por você que é mãe. É verdade, eu sei. Eu sei, mãe alguma está preparada para aceitar e acatar certas decisões dos filhos. Mas eu quero dizer para você que resta a toda mãe aquela que deveria ter sido, inclusive, a primeira estratégia ao educar um filho ou uma filha: a oração. E eu quero que você saiba, se você é uma mãe que precisa ganhar o coração de uma filha, ou se você é o pai que acompanha o sofrimento da mãe dos seus filhos, pela oração você pode entrar na sala de audiência de Deus e derramar a alma perante Ele. Ele ouvirá o clamor e atenderá mesmo a oração mais simples e pequena. O coração de mãe é terra impenetrável. Ninguém compreende plenamente um coração de mãe. Nenhuma outra mãe compreende o seu coração, que é mãe. Muitas vezes, em reuniões públicas, eu tenho reunido dezenas, às vezes centenas de mães para orar por elas. E nessas ocasiões eu chamo as mães aqui à frente e elas vão chegando uma a uma, emocionadas, às vezes com os olhos marejados de lágrimas. E quando elas se aproximam e veem que é o momento de eu me ajoelhar com elas para a oração, vez por outra, uma mãe se aproxima e diz aqui no pé do ouvido: Elias, ao invés de você orar por mim, você não poderia orar pelo meu filho? E algumas dessas mães pegam um papelzinho com o nome do filho da filha e colocam aqui no bolso do paletó. E eu tenho pensado, que amor é esse que nem mesmo na hora de receber um benefício para si, nem mesmo na hora que eu quero orar por essas mães, nem mesmo assim elas deixam de pensar nos filhos. No momento em que se cria um ambiente para elas, o momento delas, elas não deixam de pensar nos filhos. É um amor incompreensível para quem não é mãe e mesmo para uma outra mãe. A obra de mãe é uma obra de parceria com Deus. Cada vez que nasce um bebê, Deus e a mãe estão dizendo que ainda acreditam no ser humano. A obra de mãe ultrapassará o tempo cronológico e só a eternidade revelará plenamente a obra feita por uma mãe. Deus é o nosso grande Pai. Ora, Deus decidiu ser chamado de Pai, mas há uma suspeita muito grande de que Ele nos ama mesmo é com o coração de mãe. A mãe, sendo a influência mais duradoura na vida de um homem, faz com que cada ser humano perpetue ao longo da vida um pouquinho das suas mães. Eu quero orar por você que é mãe, que está nos assistindo nesse momento, e quero também orar por você que nos assiste e que durante esse nosso encontro pensou na sua mãe. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, há muitas mulheres que estão nos assistindo agora e algumas delas são mães. Eu quero pedir uma bênção muito especial para cada uma dessas mulheres, cada uma dessas mães. Quero pedir que o Senhor as abençoe dando paz, dando alegria, dando ânimo, dando esperança, dando felicidade e ajudando-as a resgatar a alegria e o prazer de viver. Quero pedir também que o Senhor abençoe seus filhos, porque sabemos que na felicidade dos filhos, as mães também encontram felicidade. Talvez haja alguma mãe que esteja passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, talvez esteja adoentada, talvez alguma mãe já perdeu a esperança na restauração de um filho, de uma filha. Eu quero pedir ao Senhor que tome essas mães em teus braços de amor, que o Senhor cure e restaure
o seu coração e que elas possam retomar o dia a dia com novo ânimo, com nova alegria e com nova esperança. Quero abençoar também todos os familiares das mães que estão nos assistindo, que essas famílias sejam nutridas, fortalecidas e abençoadas por Ti. Abençoa também as pessoas que estão nos assistindo e que estão pensando nas suas mães, que eles sejam também abençoados e que suas mães também sejam abençoadas. É no nome de Jesus que pedimos agradecidos. Amém.